dando continuidade aqui, seguindo nesse conceito de Realizer Holder aqui, a gente vai analisar uma razão aqui, tá? Essa razão, ela compara o balanço de moeda de dólares em moedas novas e antigas, né? Então, é justamente isso que a gente acabou de comentar. Então, a gente tem a quantidade de dólares investidos em moedas antigas e a quantidade de dólares investidos em moedas novas, e a gente faz uma razão disso para ter uma visão macro de como os investidores, né, de longo prazo e de curto prazo, eles se comportam no ciclo de mercado, tá? Então, quando a gente tem esse indicador subindo, ele significa que a dominância de dólares investidos, ele está mais aplicado, né, a maior quantidade de dólares investidos está em moedas jovens. Então, novos investidores e especuladores de mercado. Isso tipicamente acontece em um mercado de alta, né, em um bull market, e também em topos de mercado. Então, a gente bate máximas aqui desse indicador quando a gente está em topos de mercado. Quando a gente tem esse indicador em queda, isso indica para nós o aumento da dominância de dólares em posse das moedas antigas, ou seja, a dominância de dólares em posse dos holders, tá? Então, sugere para nós esse aumento no comportamento de holding, o interesse no comportamento de holding, os investidores vão comprando, o mercado vai caindo, não quer vender, então tem esse comportamento de investidor também, ele vai comprando, vai segurando prejuízo, e também aqueles investidores de longo prazo, o mercado está subindo, ele não interessa para eles vender quando o mercado está caindo, eles têm mais interesse em vender quando o mercado está subindo. E quando esse indicador ele está lateral, ele indica para nós uma mudança de cenário, uma transição de ciclos, né? Então ele mostra primeiramente que o mercado está num equilíbrio, então a gente tem a quantidade de dólares em moedas novas e a quantidade de dólares em moedas antigas num certo equilíbrio, e a partir disso a gente tem uma transição que ela vem uma transição também de ciclo, né? Então, ou seja, se o mercado está caindo, é uma transição para o mercado subir, se o mercado está subindo, é uma transição para o mercado cair. Então, hoje a gente está numa situação que o mercado ele veio caindo, diminuiu essa força de queda e está lateral. Quando a gente olha o último ciclo, a gente teve uma situação similar. O mercado veio caindo, caiu, começou a diminuir um pouco essa força, ficou lateral por um tempo e então começou a subir. Tá? Então, a gente tem aqui mais um padrão que repete, né, que remete aos fundos de mercado de um bear market anterior. Né? Então, no caso aqui, o de 2018 e 2019, a gente sempre compara isso, a Glassdoor sempre compara isso. Então, esse indicador, ele mostra isso para nós também, que a gente está justamente nesse período de transição aqui, né? Então, agora resta para nós ter esse aumento aqui, né, uma nova demanda, né, então a gente ter uma entrada de novos investidores, então vai ter uma nova demanda de moeda, de dólares em moedas novas, então isso pode ser um dos sinais e vai caracterizar a gente ter essa transição de um ciclo de baixa para um ciclo de alta. Tá? A gente agora vai analisar um outro indicador que também analisa um pouco essa mudança, tá? Que é esse Reserve Risk Adjusted, tá? Ele tenta identificar para nós aqui um equilíbrio entre os incentivos, o interesse de venda, né, de moedas antigas e o interesse de venda de moedas novas, tá? Tipo, por que que essas moedas antigas estão vindo, por que que essas moedas novas estão vindo? Quando esse indicador ele cai, ele indica que o comportamento de holding ele está aumentando, né? Ou seja, o holding ele é o que está incentivando mais o mercado, né? Ou seja, então a gente tem menos incentivo de venda quando o mercado está caindo e a gente tem um mais incentivo de venda quando o mercado está subindo. É o que esse indicador ele traz para nós, tá? Então a partir disso daqui ele consegue mapear e ele é um dos indicadores que dá o sinal mais rápido, vamos dizer assim, de uma transição desse fundo de mercado, tá? Então quando a gente tem aqui essas regiões em vermelho, ele quer dizer que esse incentivo de venda, ele se colapsou. Então, isso geralmente bate em topo de mercado. Tá? Então, logo após e durante essa formação desse topo de mercado, a gente tem essa queda drástica ainda. Então, até um ponto em que essa queda drástica, ela começa a ser suavizada. Então, quando a gente tem essa suavização aqui, a gente entra para um comportamento de holding. Então, quando a gente está nessa faixa amarela, o mercado já notou que os preços caíram muito e que já está valendo a pena comprar. Pô, o mercado já caiu 50%, já está valendo entrar. Então, ele vem após essas fortes quedas
e quando o mercado começa, dá uma diminuição na força dessa queda. Então, a gente tem uma tendência do mercado começar a acumular, apesar do preço continuar caindo. Ele já entra é um início de período de acumulação. E a gente tem essa faixa verde, que é quando esse incentivo para se vender as moedas, ele começa a mostrar a cara novamente. Então, a gente tem esse incentivo aqui, né, dessas moedas mais antigas, voltando a entrar, a terem interesse de venda, justamente porque o mercado começa a ter uma nova demanda, né? Ele é logo após essa formação de um fundo, sim, né? Então a gente começa a ter uma nova demanda, a gente começa a ter uns primeiros sinais de recuperação de mercado, a gente começa a ter alguns investidores que compraram nessas regiões de fundo voltando a realizar lucros, então a gente tem esse início, né, de incentivo de venda novamente, né? Então, os investidores de longo prazo, eles voltam a assim, terem essa vontade de vender, justamente porque o mercado começa a dar lucro e eles vão começando a realizar um certo lucro após um longo período de acumulação, né? E isso se dá só quando a gente tem essa entrada de nova demanda, tá? Então, hoje, a gente está justamente nessa faixa verde e já apontando para cima. Então, a gente já passou um pico, né, de acumulação aqui, que a gente considera a máxima do mercado aqui lá em janeiro do ano passado, né? Apesar de a gente ter feito um novo all-time high, os dados on-chain não mostravam isso, esse indicador é outro que mostra isso também. A gente tem um período de acumulação, como a gente mostrou também no balanço líquido ali dos long-term holders no início do relatório. E agora a gente fez esse fundo de mercado e a gente já tem novamente esse incentivo dos holders voltarem a vender. Eles já está começando a ter um interesse de venda por parte deles e está começando a entrar uma nova demanda. Então, se a gente conseguir ter esses indicadores continuando subindo aqui, a gente vai ter essa confirmação de que tem uma nova demanda, né? Então, esse indicador ele é um dos primeiros a dar esse sinal para nós de uma transição de ciclo, tá? Falando sobre demanda aqui, né, a gente também falando dessa nova entrada, esse é um indicador que a gente trouxe algumas semanas atrás quando a gente analisou os mineradores, né? Então, a mempool, ela é uma espécie de fila de espera para a realização das transações. Então, eu vou fazer uma transação, eu mando essa transação, ela entra nessa mempool, que é essa fila de espera até ela ser realizada. Então, a gente tem aqui, depois de setembro, aqui, um aumento um tanto quanto forte nessa quantidade de bitcoins dentro da mempool, tá? Então, isso aqui mostra para nós que a fila de transações, ela, em resumo, está aumentando, tá? Então, é algo que pode ser um sinal um tanto quanto construtivo para esse aumento de demanda e é um ponto de vista aqui, né, tanto indicador acima quanto essa mempool, é um outro indicador que a gente precisa monitorar ele nas próximas semanas para ver se a gente vai continuar tendo esse volume aqui e vai confirmar para nós que a gente realmente está tendo uma entrada de novos investidores, né, que está tendo esse novo volume de transições no mercado, que é um dado on-chain que a gente também gosta de analisar aqui, que quando a gente tem volume de mercado, né, volume de transações, é um dado de que o mercado tende a subir também se a gente tem esse aumento. Tá? Então, falando em volume de transações, o próximo indicador ele é justamente esse volume total de transações em dólares aqui mensurado, tá? Então ele chama atenção para nós que a gente teve o pico de mercado lá em começo de 2021, que a gente tinha mais de 13 bilhões de transações dia aqui sendo realizadas, né? E a gente tem uma queda hoje de mais de 77% aqui, então a gente está aí numa faixa de 3 a 4 bilhões dia, tá? Mas também isso aqui está mostrando para nós que a gente está começando a ter um equilíbrio aqui, né? Então a gente teve o primeiro fundo aqui, né, logo após a expulsão dos mineradores da China, né? Então a gente fez essa lateralização e o mercado voltou a subir, teve esse aumento, né, de volume transferido. Nesse ano a gente teve aqui em junho também, a gente chegou a bater ali 17, 18, ficou na faixa de 20, ficou lateral, a gente teve um pico de volume aqui que a gente bateu nos 24 mil, voltou a cair esse volume novamente, a gente fica numa faixa lateral aqui e ele chama a atenção que a gente está tendo uma recuperação nos últimos tempos aí do volume de transações. Então, também é outro indicador que vem a calhar com os últimos dois que a gente olhou, né? Então, tanto essa fila de espera aqui nas transações,
quanto essa apontada aqui, esse interesse, aumentando o interesse de venda dos long-term holders aqui, tá? Então, são os primeiros sinais de uma possível recuperação na demanda aí, nessa transição de um bear market para um bull market, tá? Ah, seguindo também nessa ideia de volumes transacionados e como a gente viu acima aí também, essa presença de moedas jovens, essas moedas jovens, elas geralmente são um sinal de investidores de varejo, né? São aqueles investidores que eles entram, tem menos dinheiro para investir, né? Então, eles são investidores pessoas físicas, vamos dizer assim, não os institucionais, né? Aquelas transações com volume muito grande, tá? Então, esse indicador a gente vai analisar esses investidores, né? Que são os investidores aqui de 0 a 1.000 dólares, o tamanho da transação, e de 1.000 a 10.000 dólares, o tamanho da transação, tá? Então, de 0 a 1.000 aqui são o vermelho e de 1.000 a 10.000 dólares é o laranja. Então, ele chama atenção para nós que a gente tem justamente esse declínio, que a gente também comentou, né? Nessa queda de interesse do varejo aqui, né? Depois da máxima histórica do ano passado ali, né? Então a gente estava aqui numa faixa de mais ou menos 400 milhões de dólares transferidos dia e hoje a gente está numa faixa aqui de 220 milhões de dólares transferidos ao dia. Então a gente tem uma queda de 50% no volume transacionado com esse tamanho de transação, né? Entre 0 a 10.000 dólares, tá? Hoje a gente está com esse volume lateral, né? Então, como os outros indicadores que a gente olhou, a gente tem uma queda nesses indicadores, ela dá uma suavizada, ele inicia uma lateralização para então aumentar novamente esse volume transacional que vem a calhar com o mercado subindo. Então, a gente tem uma nova demanda, é novo dinheiro entrando, então a gente começa a subir e os preços vão subindo também. Esse é outro indicador que mostra isso para nós, tá? Então, a gente está já lateral, conforme os últimos dois indicadores que a gente viu. Então, agora o que a gente espera é que a gente realmente confirme essa nova entrada de demanda. Assim, todo esse indicador vai continuar subindo e esse também. Então, são esses os primeiros indicadores que vão mostrar para nós justamente essa recuperação na demanda, esse primeiro sinal de uma transição desse fundo de bear market para um bull market, tá? Por outro lado, agora a gente vai olhar esses volumes de transações maiores, né? Então, a gente olhou, vamos dizer, os camarões e os tubarões, vamos dizer assim, agora a gente vai começar a olhar as baleias, né? Então, são volumes de transações aqui de 1 milhão a 10 milhões e mais de 10 milhões aqui, tá? Nesses investidores aqui, a gente tem umas quedas, a gente continua tendo queda nas transições, tá? Então, essas transições aqui que chegavam a bater aqui mais de 6 bilhões, hoje elas estão batendo aqui 2 bilhões, mais ou menos, aqui, né? Então, elas continuam caindo, tá? E esse período transacional aqui, ele é mais similar ainda com o de 2018 e 2019, tá? Qual ele vem lá desse pico, vem diminuindo essa intensidade, mas a gente tem uma diferença aqui, né? Os investidores menores, eles reagem mais rapidamente, né? A gente viu que são os primeiros sinais ali de uma transição são justamente desses investidores menores. E quando a gente olha essas baleias aqui, a gente vê que eles demoram mais tempo para entrar no mercado. Então, a gente pega aqui 2018 e 2019, quando eles voltaram a subir aqui, a gente já tinha confirmado essa retomada num rally de alta, né? E depois aqui em 2021 também tem esse pico gigante aqui. Mas um outro ponto aqui também é que em 2021 foi quando teve a entrada dos institucionais no mercado, né? Então, esse acaba sendo um indicador que a gente acaba não tendo como comparar ele muito fielmente com o ciclo de 2018 a 2019, porque nesse período aqui a gente não tinha a quantidade de institucionais que a gente tem a partir de 2021. Então, vamos ver se esse indicador ele vai acabar repetindo igual o último ciclo de bear market. Como a gente está vendo, quase todos os indicadores que a gente tem visto aqui, eles estão fazendo cópias idênticas, cópias de livro, como a galera onde traz aí para nós, dessas formações de fundo de mercado, tá? Então, a gente comentou.
sobre os investidores menores, né, os investidores de varejo, e a gente comentou sobre as baleias, e agora a gente vai conseguir comparar esse indicador, ele justamente compara, né, essa atividade dos investidores pequenos com os investidores grandes, né, que é justamente os investidores que a gente acabou de olhar, os dois últimos gráficos. Então a gente tem os investidores pequenos aqui, os small entities, que é a atividade deles em azul, e a gente tem em laranja, meio vermelho aqui, as grandes entidades, né? Então, a gente vê que essa azul aqui, eles tendem a aumentar a atividade deles antes da confirmação do fundo, né? Então, a gente está no fundo lá, a gente já teve uma capitulação, logo após essa capitulação, a gente começa a ter um aumento aqui da atividade deles, né? Então, tendo também um sinal de retorno de demanda que a gente comentou, né? Então, a gente tem os holders acumulando durante todo esse tempo, então a gente precisa ter uma nova demanda para a gente continuar fazendo essa transição para que esses holders comecem a realizar esses lucros e a gente tenha essa transição de um ciclo de baixa para um ciclo de alta. Então, esses investidores pequenos, eles são eles os primeiros a darem esse start, essa ignição nessa nova demanda e nesse bull run novamente, tá? Então, a gente teve aqui no último ciclo esse aumento deles aqui e como a gente olhou agora também, as baleias, elas demoram um pouco mais para entrarem no mercado, tá? Elas vêm justamente após essa confirmação, né? Então, a gente tem essa confirmação aqui, esse pivô de alta, então, aqui a gente tem esse pico de entrada deles aqui, retomando e empurrando o mercado também, tá? Esse é outro sinal que mostra para nós uma certa similaridade, né? Aqui em 2018, 2019, a gente teve um aumento nas atividades dos pequenos investidores, né? Enquanto as grandes entidades seguiam caindo. Esse ano a gente tem, na verdade, uma lateralização aqui, né, dessas pequenas entidades com um pequeno aumento na atividade delas aqui, né, nos últimos 2 meses aqui, enquanto as grandes entidades continuam caindo lá, né? Então, vamos ver se realmente essas pequenas entidades elas vão voltar à tona aí agora, tá? E repuxar esse mercado para cima, tá? Então, isso que a gente comentou agora, né, essa teoria que a gente acabou de comentar das pequenas entidades com as grandes entidades, a gente consegue fazer um outro indicador que é uma razão entre elas, né? Que é justamente esse median RVT ratio aqui. Então, me chama a atenção que pode ser as transações do meio do pacote, que são aquelas, o comparativo do tamanho do mercado como um todo, que é o Realized Cap, com os investidores de pequeno e médio porte, tá? Então, aqui a gente tem três situações. Quando a gente tem esse indicador ele é ascendente, isso indica que o varejo, que os investidores menores, eles estão diminuindo no mercado, né? Isso aqui tende a acontecer quando a gente tem um mercado de bear market, né? Quando a gente tem esse indicador descendente, como aqui, ele indica que o aumento do varejo está entrando no mercado, né? Então a gente tem um aumento de varejo nas transações, tá? Quando esse indicador ele está lateral, é quando a participação do varejo e o valuation da rede, né, no caso, né, o quanto vale a rede em dólares, vamos dizer assim, eles estão constantes, tá? Então indicam um equilíbrio do uso da rede com o quanto a rede está valendo e que é historicamente associado também com o período de transição macro de ciclo de mercado, né? Igual que a gente estava analisando nos indicadores acima. Então, aqui, quando a gente tem esse sell-off do Terra Luna aqui, esse equilíbrio ele foi atingido, né? Então, a gente teve o sell-off da Terra Luna aqui, e a gente tem esse equilíbrio aqui do mercado de varejo, né, do mercado de pessoas físicas, com o valuation do mercado, né? Quanto o mercado está valendo hoje em dólares, tá? Então, desde o evento da Terra Luna, a gente está nesse equilíbrio, e esse equilíbrio ele sugere para nós justamente um detox de investidores de especulação, ou aqueles investidores que possuem baixa convicção na rede, né? Aqueles investidores que estão só fazendo os trades ali, não estão visando investimento, não, estão só por especulação. Então, agora o que resta para nós esperar, como a gente falou nas outras edições e como a gente tem visto nos indicadores de transição que a gente tem agora, é só uma questão de tempo, né? Então, a gente já tem vários indicadores mostrando para nós que a gente tem uma formação de fundo de mercado, falta apenas essa confirmação,
E essa confirmação ela pode vir pela entrada de nova demanda e a questão do tempo, né, para a gente ter justamente copiar, né, e colar esses indicadores que ficaram sobrevendidos e a duração deles, né? Então, quando a gente pega essa questão de tempo aqui, né, no último ciclo a gente teve aqui desde mais ou menos final de 2018 até o início aqui de 2020, né? Então, aqui mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano. E hoje a gente está nessa situação aqui por mais ou menos 5 a 6 meses. Tem essa questão de tempo, como a gente trouxe nas últimas semanas, aqui a questão do tempo ela volta a aparecer.